Bom dia, feliz sábado a todos que estão aqui na igreja, a quem está em casa também. Estamos aí comemorando ainda, né, o nosso primeiro sábado aqui na igreja, quase que não é o dia 1, dia 2, um pouquinho depois, mas estamos aqui, graças a Deus, né, para louvar e bendizer louvores a Ele, nesse primeiro sábado na igreja. E já que nós tratamos aqui do primeiro sábado, nós vamos falar do capítulo 1, do primeiro capítulo da Bíblia. Nós que já comentamos um pouco nos momentos anteriores, a vontade que dá é que prosseguir o estudo, né? Lá do quinto dia para frente, mas daí quem chegou agora, ou quem está em casa, vai perder a parte inicial. Então nós vamos fazer exatamente igual, ou pelo menos tentar fazer exatamente igual a primeira parte, e numa próxima oportunidade nós vamos estudar aí os dias da criação hoje dentro de uma perspectiva teológica, dentro da Bíblia, mas também de uma perspectiva científica, dentro do criacionismo, né? E talvez alguns termos que eu vou tratar aqui hoje sejam um pouco desconhecidos para alguns, estranhos e bizarros para outros, porque a gente está acostumado muitas vezes só com a parte bíblica, mas eu vou tratar assim de modo geral, de uma maneira específica, daquilo que a Igreja Adventista vê Gênesis 1, teologicamente, e do que dentro da ciência a gente pode incorporar nesse primeiro capítulo, que trata da origem de tudo. Então, se você tem em casa aí a Bíblia, ou aí com você, no teu celular também, fique aí com Gênesis capítulo 1, que é somente esse capítulo que a gente vai trabalhar hoje aqui. Eu vou mencionar outros versículos, outros capítulos, vocês podem anotar que a gente não vai ler exatamente os versículos de outros livros, para a gente não perder assim muito tempo aqui, porque a gente não pode ficar até meio-dia também. A vontade é se estender, né? Eu sei que aqui a gente ficou há muito tempo sem culto presencial, alguns estão assistindo 2 já no mesmo sábado para tirar o atraso. Então, mas aí tem muita gente em casa assistindo também. Então, primeira coisa, antes de a gente partir para os versos, a gente precisa entender o que a Bíblia diz, o que a Bíblia não diz, e dentro desses dois conceitos, nós temos 3 coisas que a gente pode tirar aí. O que a Bíblia diz é bíblico. O que a Bíblia não diz pode ser não bíblico ou antibíblico. E aí a gente tem que cuidar nessa divisão. Quando a gente fala a Bíblia diz, a gente não questiona. A Bíblia diz tal coisa. É assim, pronto. A gente não questiona. Agora, o que a Bíblia não diz, a gente tem que cuidar com algumas suposições que a gente faz, até por parte da nossa própria tradição, da nossa própria cultura, porque aí a gente pode criar alguns contextos antibíblicos ou não, e não somente não bíblicos. Por exemplo, não bíblico, quando a gente fala de sábado, a Bíblia ensina que o dia de guarda é sábado, está na Bíblia, né? Quando a gente fala que é domingo, esse é um conceito que não é bíblico. E neste caso, esse conceito que não é bíblico, ele é antibíblico, porque não está dizendo na Bíblia que o dia de guarda é sábado, está dizendo que, aliás, não está dizendo que é domingo, é sábado. Que é diferente de eu fazer outras afirmações que não se encontram na Bíblia, mas que não afetam em nenhum momento a teologia. Eu cito sempre o exemplo aqui de Elias e de Paulo, que é bem conhecido, que a gente fala assim que Paulo estava indo para Damasco, quando aparece uma luz, Jesus aparece para ele vê uma luz, né? Escuta uma voz, e geralmente as pessoas falam que quando ele cai do cavalo. Mas se você vai para a Bíblia, você percebe na leitura que não tem cavalo nenhum ali na Bíblia. Mas é uma coisa que está na nossa cabeça, e não tem problema nenhum a gente falar que ele caiu do cavalo, porque ele tinha um meio de locomoção, se era cavalo, se era camelo, jumento, isso não importa. Ele cai, e é o que está na Bíblia, né? Qual o meio de locomoção que ele estava utilizando? Isso não tem nenhum problema teológico. Se eu falar que ele estava vindo de um elefante, é óbvio que é mais absurdo que o cavalo, mas
não tem um problema teológico ali. A gente vê quando Elias é levado ao céu, a Bíblia fala que ele vai num redemoinho. Muita gente fala por aí que é uma carruagem de fogo. E, inclusive, muitos desenhos das historinhas de criança está lá, assim, uma carruagem de fogo. Mas não é o que a Bíblia diz. A Bíblia é redemoinho. Eu posso falar que Enoque foi levado para o céu num redemoinho? A Bíblia não diz nada em relação a isso. Mas eu poderia falar, já que um foi, o meio de transporte pode ser o mesmo. Não tem um problema teológico ali. O problema é eu falar que ele não foi. Aí é um problema. Tá? Dentro desse contexto, é importante saber o que é bíblico, o que não é bíblico, o que é antibíblico, porque quando a gente vai estudar Gênesis capítulo 1, que fala da origem de tudo que existe, a gente pode, quando vai tratar de ciências, tratar de coisas que não estão na Bíblia, e isso é interessante porque a Bíblia não é um livro de ciências. Apesar de que a gente possa tirar conceitos científicos da Bíblia, a função da Bíblia não é essa. A função da Bíblia é salvar as pessoas. Né? Não visa revelar todos os mistérios do universo. Dentro de Gênesis 1, nós temos 3 funções, ou 3 significados do verbo criar. Só no Gênesis 1, nós temos 3 sentidos para o verbo criar. Para nós, em português, é tudo criar. Deus criou, Deus fez, né? Para nós é a mesma coisa. Mas no original a gente tem diferenças. Por exemplo, quando diz ali no versículo 1, no princípio criou Deus os céus e terra, o Bere, Barra, Elohim, alguma coisa, que eu não lembro o hebraico certinho, né? Na minha área é italiano, não é hebraico. Então, o Bará, do hebraico, significa criar a partir do nada. Esse do nada pode ser questionado, porque Deus não é nada, mas Deus cria a partir dele mesmo. Então, não existia nada e Deus cria. No princípio, Deus criou. Então, esse é o ex nihilo, do nada, a partir do nada. Nós temos um outro sentido do verbo criar, que é o azar, que é tornar visível alguma coisa que já existia, só que dentro da nossa perspectiva aqui, a gente não conseguia ver. E o outro sentido é o si, que é o moldar ou construir de algo que já é existente, construir outra coisa. Quando a gente fala do ser humano ele foi criado a partir do quê? Aí é outra coisa que a gente faz uma inferência, porque a Bíblia não fala barro, fala pó da terra. Veja que a gente tem aquele romantismo na cabeça da gente, assim, aqui, Deus veio, fez um boneco de barro, assim. Se você olha assim, você vai ver que ali fala do pó da terra. Está errado falar barro? Não sei se está errado. Eu ficaria um pouquinho assim mais resistente, mas a Bíblia não fala barro. Porém, o 6º dia da criação a gente vai tratar num dia futuro. A gente vai chegar até o 4º dia hoje. Então, quando a gente fala assim, no princípio criou Deus céus e terra, a gente tem 3 coisas fundamentais que faz parte de todo o universo. Tempo, espaço e matéria. No princípio, tempo criou céus, espaço e terra, matéria. Obviamente que eu estou extrapolando essa ideia. Eu não estou. Por que eu estou extrapolando essa ideia? Porque eu não posso dizer, dentro do contexto de Gênesis 1, versículo 1, que céus é o universo e terra é tudo que existe. Não posso. O original hebraico não me permite fazer essa interpretação. Porém, essa interpretação era possível a partir das coisas que já existem. Porque quando a gente verifica o versículo 1 e 2, a gente vê que tem uma separação de tempo. Para quem entende ali um pouquinho do hebraico, ou até mesmo em português, que passou um espaço de tempo entre o versículo 1 e 2, há uma lacuna ali, inclusive tem a teoria da lacuna, né? Até os dias da criação. Então, esse no princípio pode ser há bilhões de anos atrás? Pode, não tem problema nenhum para nós, como adventistas, dizer que o planeta em si foi criado há bilhões de anos atrás. Tá? O que eu não aceito é dizer que a vida no planeta Terra
se formou há milhões de anos atrás, através de eventos sucessivos, né, mutações aleatórias, até chegar ao que a gente é hoje. Isso eu não posso aceitar. Biblicamente, a gente sabe que a vida na Terra, a terraformação, ocorreu entre 7.000 e 8.000 anos. Isso é bíblico. Se eu falar que é mais que isso, eu estou entrando em outra área aí, que não é a bíblica. Ok? Então, eu posso expandir essa ideia sem nenhum problema. Porém, eu tenho que ser cauteloso a fazer essas afirmações. Eu poderia dizer que esse, no princípio, é o Big Bang? Eu poderia até, não teria nenhum problema em aceitar o que os cientistas falam que o Big Bang é a origem do universo. Por quê? Porque isso é uma coisa boa para nós. Porque o Big Bang trata da origem do universo. E a Bíblia diz, teve uma origem, então não é nada contrário. Tá? É óbvio que quando George Lemaitre, que é o padre, ele era um padre, ele cunha essa teoria, que nem se chamava Big Bang no começo, porque Big Bang foi um bullying que fizeram com a teoria 30 anos depois, e o nome pegou. Né? Ele era um padre, ele era astrônomo, lá em 1920 ele faz essa teoria, né? Ele diz que o universo teve um início, porque até então se acreditava que o universo era eterno, sempre existiu. E isso contraria a Bíblia, porque a Bíblia diz, no princípio, criou. Tá? Então, o George Lemaitre, padre, ele cunha essa teoria, que no início era chamado ou de átomo inicial, ou ovo inicial, se eu não me engano, não lembro exatamente do nome da teoria, e Big Bang foi bullying que fizeram, e o nome, sabe que bullying pega, né? Quando você não gosta do nome, do apelido, se você começa a reclamar, aí que o nome pega mais ainda. Né? E ficou. E Big Bang não tem nada a ver com explosão. Né? Se eu perguntasse para qualquer um aí na rua, o que é o Big Bang? Ah, é uma grande explosão. O método não diz isso. Né? É uma fórmula matemática que diz assim, teve um início, simplesmente, não tem nada a ver com explosão. A ideia de explosão foi algo que surgiu depois, né? Bem depois, com outras observações. Então, entre o verso 1 e 2 e o restante do capítulo 1, que é do 3 em diante, tem uma lacuna de tempo que pode ser tranquilamente aceita como bilhões de anos, a gente não sabe dizer exatamente. Hoje, com os métodos radiométricos de medir uma rocha, de quanto tempo existe, por exemplo, que são bons, né? A gente não critica os métodos de datação. Né? Alguns são questionáveis. Agora, quando a gente pega uma rocha e fala assim, essa rocha tem bilhões de anos, ué, por que essa rocha não podia ter existido aqui desde no princípio? Tá? E se a gente falar que o universo inteiro foi criado há 6.000 anos, aí a gente tem um problema justamente com a luz das estrelas que chegam aqui a nós hoje. Aí a gente cria um problema teológico. Quando fala assim, no finalzinho do versículo 2, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, né, não diz que ele estava surfando, pegando onda, que não, ele estava pronto para começar a obra de criação. A hora que Deus viu que era o momento, falou, vamos terraformar esse planeta que não tem vida, que está vazio, que nem Marte. Inclusive, a ideia dos engenheiros agora é terraformar Marte. Marte não tem vida, eles querem mandar tripulações para lá, né, para terraformar. Inclusive, tem uma série bem legal na Netflix sobre essa ideia aí. Né? Então, podemos imaginar que é justamente essa ideia de criar o ambiente, deixar o ambiente propício à vida. E isso ocorre 7.000, 8.000 anos para cá. Tá? Não há milhões de anos. Então, a gente tem que separar aí as duas coisas. Versículo 3, assim diz, e disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, fez separação entre luz e trevas, e chamou Deus a luz dia, e as trevas, noite. Houve tarde e manhã, primeiro dia. Muita gente fica questionando, da onde veio a luz? Por quê? Porque o sol é criado no quarto dia, criado entre vírgulas, porque a gente vai ver depois, até o quarto dia, o que realmente aconteceu com o sol. Né? Muita gente fala assim, a luz vinha da glória de Deus, da justiça de Deus. Né?
não faz sentido teológico dizer isso. Por que Deus criaria um atributo dele mesmo, se ele já é perfeito? Fica um pouco estranho. Tá? Mas assim como a gente não entende os processos científicos de todos os 7 dias da criação, a gente acaba, quando vai contar para a historinha das crianças, a gente fala assim, ó, luz e sol. E aí muita gente, a criança se pensa, talvez, algumas perguntam, né? Tá, mas a luz, o sol é só no 4º dia, a luz aqui, de onde vinha a luz? E a gente não tem o que responder, a gente fala, vinha de Deus. Então fica um pouco estranho. Então, o que é esse primeiro dia? O que é essa luz? É o dia, a rotação do planeta para que tenha 24 horas, para que seja possível dia e noite. Até então, a Terra era sem forma e vazia. Estava lá. Em um determinado momento, Deus fala, vamos começar a arrumar esse negócio aqui para que ele tenha vida. Primeira coisa que tem que fazer, bom, tem que ter dia e tem noite. Então tem que acertar o ciclo de rotação, de translação, os planetas certinho aqui para que seja possível. Que nem nós comentamos antes, se eu puxar a Terra um pouquinho para lá do Sol, a gente vai ficar com frio. E vai morrer de frio. Se puxar um pouquinho para cá, perto do Sol, vai ficar com calor e vai morrer queimado. Então, foi acertado todo esse ciclo no primeiro dia, para que tenha 24 horas, 12 dias, 12 horas, não exatamente, né, de parte clara e parte escura. Se não fizesse isso no primeiro dia, não teria sentido ter segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, e assim por diante. Ok? Então, o que foi criado no primeiro dia? O dia, ciclo rotacional, 24 horas. Versículo 6 em diante... Haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. Chamou Deus o firmamento céus, houve tarde e manhã, segundo dia. A palavra melhor nas versões bíblicas aqui não é firmamento, é expansão. Espaço, expansão. A palavra firmamento é uma palavra que vem da Vulgata Latina, que é uma versão bíblica de 1400, que tem a ideia de algo sólido. Os terraplanistas adoram essa ideia, porque daí vai falar que tem uma cúpula que protege aqui o planeta, e biblicamente a gente não pode aceitar isso, mas eles usam até a Bíblia com essa palavrinha aqui para defender essa ideia. Então, a ideia melhor aqui é expansão. Existia água sobre todo o planeta, cobrindo todo o planeta, e aí agora tem água embaixo e água em cima. Água em cima não em forma líquida, uma canopla de vapor d'água. Alguns estudos aí pela temperatura apontam de 12 a 13 metros de altura, de espessura, aliás, né, que permitia que a temperatura do planeta Terra fosse homogênea. Ou seja, todo o planeta era um clima de Éden. Não tinha calota polar, não tinha deserto do Saara no começo. Era um clima eco em todo o planeta. Ok? Então, essa expansão, firmamento, essa parte que a gente vê aí azul. Já no versículo 9, isso no segundo dia. Terceiro dia. Disse também Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca. A porção seca chamou Deus terra e ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. Veja bem que agora no terceiro dia o verbo não é mais o bará, criar do nada. Agora é o verbo azar, assim, a partir de algo existente tornar visível. Existia já terra, só que a terra estava sob as águas. Então, Deus faz o quê? Apareça a porção seca. E olha que legal, porque Alfred Wegener, no início do século XX, 1900, ele cunhou a teoria da Pangeia. O que é a Pangeia? Quem está em casa sabe, já estudou também no ensino médio, né? Que fala que no início era um único continente que depois foi se fragmentando até ter os continentes separados como nós temos hoje. Né? A Bíblia diz exatamente a mesma coisa há muito, muito tempo atrás. Né? Apareça a
porção seca no singular. Algo que o cientista lá, que o Alfred Wegener, ele era um meteorologista, ele foi dizer somente em 1900. E a Bíblia já estava dizendo bem, ó, existia um continente só. Tá? Veja como é importante. Por isso que eu falo, a Bíblia, ela não é um livro científico, mas tem conceitos científicos que você pode tirar dela. Então, quando a gente fala que ciência e religião não se mistura sim. Se você estudar direitinho, né, com fé e estudar a ciência do jeito que precisa ser estudado, você vai ver que as duas combinam. Tá? Então, eu não posso dizer que era a Pangeia, eu só vou mudar o termo aqui, porque o termo coerente aqui para esse único continente, sem rachaduras, que nem foi criado, o Éden, né? A gente tem que falar assim que o jardim do Éden, né? Na verdade, todo o continente era Éden. Tinha um jardim no meio desse Éden. Tá? A gente fala que era o jardim que era Éden, mas na verdade é completo o negócio. E logo depois que aparece a terra, começa a surgir as plantinhas. Veja bem ali que na sequência diz lá, produz a terra relva, ervas que deem sementes e árvores frutíferas. Primeiro erva, frutas com sementes e depois, plantas que deem sementes e depois frutas. Se você pegar dentro da botânica a origem das plantas, você tem a mesma sequência. Plantas, as ervas rasteiras, depois aquelas que têm sementes, que são as gimnospermas, e as frutíferas, que são as angiospermas. Se você vai estudar os fósseis de plantas, você encontra samambaias de 4, 3 metros com semente. Hoje a gente não tem samambaia gigante, nem com semente. E a gente pergunta, a gente está evoluindo? Mas a gente está perdendo informação que a gente tinha no começo, né? A Bíblia vai dizer depois, lá futuramente, inclusive, quais são as funções das plantas. E a gente vai terminar aqui no 4º dia, porque do 5º, 6º, 7º dia a gente faz um estudo separado em um outro momento. Porque até aqui a gente cria aqui aquela ruptura, né? Quando a gente está ensinando as criancinhas, a gente fala, o que foi criado no 4º dia? O sol e a lua, as estrelas. E os barulhos de moto também. Na verdade, a gente ensina dessa forma, que é o conceito mais fácil para a criança entender. O problema é que a gente não tem a historinha para os adultos depois. E a gente cresce com a historinha da criança na cabeça, que nem a Arca de Noé. Choveu 40 dias. Não choveu 40, choveu 40 dias, mas Noé ficou 371 dias dentro da arca. A gente não estuda isso, né? Não estuda o que realmente aconteceu. Então, quando a gente vê ali no 4º dia assim, haja luzeiros no firmamento dos céus para fazer separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e seja para os luzeiros no firmamento dos céus para iluminar a terra, e assim se fez, criou. E aqui, o criar é tornar visível algo que já existe. Não é que o sol foi criado no 4º dia, ele já existia. O sistema solar já existia, já estava organizado, porque senão não existiria água, não existiria nenhum outro componente, porque senão as moléculas não se juntam. Sem o Sol, sem a gravidade, não tem como. Tá? Deus, ele obedece, ele cria a natureza, ele vai dentro das leis que ele mesmo estabeleceu. Quando ele precisa romper uma dessas leis, a gente fala que é o quê? Que é um milagre. Né? Que é um milagre. Então, o Sol ele já existia. A gente pode entender assim que hoje o sol está visível. Se você for ali fora, você consegue ver o sol. Mas num dia que está bem nublado, bem escuro, que está para chover, por exemplo, você vê que está claro, que está dia, mas você não vê o sol. Então, o sentido literal no hebraico do verbo que está utilizado para criar aqui em relação ao sol, lua e estrelas, não é criar naquele momento, é tornar visível algo que já existia. E aí, para encerrar, né, a gente traz aí a contextualização, porque aqui não fala sol e não fala lua. Aqui fala astro maior, astro menor, luzeiro maior, luzeiro menor. Por quê? Porque na época que Moisés escreveu isso aqui, sol e lua era adorado no Egito. E aí, para separar, né, ele já fala até para que serve. Olha, isso aqui não serve para ser adorado, não.
serve para marcar os dias, para anos, para as estações, já atribui a função. E aí um detalhe interessante, que no final do verso 16, quando diz, e fez também as estrelas, alguns entendem que essa expressão é uma expressão adicional à original, que Moisés não teria escrito essa parte, que foi um copista depois que colocou, porque falaram do sol, falaram mas as estrelas são tão bonitas, são tão românticas, vamos colocar ela no texto bíblico também. E aí algum copista colocou, não sei, não estava lá, muitos discutem essa ideia, pelo jeito que a frase é escrita, ok? Então, nós vamos terminar esse estudo até o 4º dia, né, quem está em casa também, nós vamos terminar, e depois, 5º, 6º e 7º dias, que são contextos bem interessantes, porque a gente vai falar aí da criação dos animais aquáticos, dos que voam, dos selvagens, dinossauros, ser humano, né? Então é uma coisa que precisa ser falada e quando você fala de dinossauro, muita gente fica assim, coçando a cabeça também, porque tem gente que não gosta de misturar isso com a Bíblia, né? Mas é um ser vivo e a gente sabe pela Bíblia que o único que tem poder de criar é Deus, e então a gente vai estudar isso nos próximos dias aí. Fica um convite para quem gosta dessa área de estudo do criacionismo, um pouquinho mais de ciência, misturado com a fé, né, que são coisas que podem ser associadas. A gente tem um grupo no WhatsApp, o Maurílio faz parte aqui, é o Grupo Criacionista de Toledo. Quem quiser fazer parte, só passar o teu telefone para mim, a gente coloca no grupo. E todo dia, né, Maurílio? Uma vez, 2 vezes, a gente está enviando vídeos, palestras, indicações de livros, sempre tratando de temas científicos ligados à nossa fé cristã. Que Deus venha nos abençoar, a mim, a você, para que possamos estudar um pouquinho mais sobre a criação, porque se a gente entende que a gente foi criado com um propósito. Se a gente evoluiu por meio de mutações e mutações ali, a gente não tem propósito nenhum. Então a gente precisa saber de onde veio para saber para onde vai. Isso é importante. Que Deus possa nos abençoar para tanto. Quero convidar todos para ficarem de pé e cantar o hino número 1, Ó Deus de amor. E assim nós poderemos encerrar o culto de hoje.